Olá pessoal, boa noite. Tô aqui já atrasada, hein? Já pra ter postado esse vídeo, ó, desde cedo, só que hoje foi uma correria louca. Mas, se a nossa promessa foi 7 questões por 7 dias, aqui estamos nós. Afinal de contas, eu não prometi horário, não é verdade? Até meia-noite ainda tô dentro. Vamos lá. Olha, hoje eu vou trazer um pouquinho de processo civil pra vocês. E a gente vai começar com petição inicial. Bem, todo o processo começa a partir de uma petição inicial, não é verdade? Dá uma olhadinha lá no artigo 2º do CPC para vocês verem. Lá diz, o processo terá início a partir da ação da parte. E sabe qual é essa ação da parte? A petição inicial. Pois bem, a petição inicial, pessoal, ela tem os seus requisitos próprios. Lá no artigo 319 do CPC, há um rol, um grande rol de requisitos. O artigo 320 também traz um requisito, instrução da petição com os documentos que lhe caibam. E quando o juiz se depara com essa petição inicial, a primeira coisa que ele precisa fazer é verificar se esses requisitos estão sendo cumpridos. Gente, se faltar um requisito que seja, o juiz, espera aí, eu preciso corrigir esse vício. Então, como ele faz? Ele intima o autor para corrigir o erro, para completar a petição, para emendar a petição inicial. Isso está lá no artigo 321 do Código de Processo Civil. Vamos nele? Vem comigo. O juiz, ao verificar a petição inicial, não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, emende ou complete a petição inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido e completado. Observaram? O juiz deve indicar o que é que está faltando. Bem, se o autor emenda, se o autor completa a petição, o processo vai ter seu segmento normal. Vai haver o agendamento da audiência, o réu vai ser citado para integralizar a lide, o réu vai ser intimado para comparecer em audiência e o processo tem seu segmento. Agora, se o autor deixa de cumprir a determinação judicial e não completa, não emenda a petição, o juiz indefere a petição inicial. Camila, o que é indeferir a petição inicial? Indeferir é proferir uma sentença. Exatamente. Indeferimento da petição inicial é uma sentença. Pensem comigo. Lá no parágrafo 1º do artigo 263, acredito que seja isso mesmo, diz o seguinte, mais ou menos, né? Sentença é o proferimento judicial que extingue o procedimento comum ou que extingue o processo de execução. Nesse caso aqui, estamos diante de um procedimento comum, que foi extinto a partir do indeferimento da petição inicial. Gente, quando a petição inicial é indeferida, acaba ali mesmo. Então, existe aqui, indeferimento da petição inicial é uma sentença e contra a sentença cabe apelação. Se a parte quer recorrer do indeferimento da inicial, deverá interpor uma apelação. Memorize isso, memorize com todas as suas forças. Indeferimento da petição inicial é uma sentença e da sentença cabe apelação. Se quiser verificar onde está isso no CPC, artigo 1009. Bem, interposta essa apelação, ao juiz é facultada a retratação. Isso mesmo, o juiz pode sim voltar atrás na sua decisão. Ele pode reformar aquela sentença que indeferiu a petição inicial, pode voltar atrás, pode se retratar. Sim, ele pode fazer isso. Então, a partir do momento que o autor interpõe a apelação, o juiz tem 5 dias para se retratar. Artigo 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz o prazo de 5 dias para se retratar, ok? Recapitulando, a petição inicial será indeferida
Quando ausente os seus requisitos e a parte não emendar, ou lá nas hipóteses dos artigos 330. Dá uma olhadinha. E qualquer que seja o caso de indeferimento, caberá apelação e a possibilidade do juiz se retratar no prazo de 5 dias. Vamos para a primeira questão, gente? Olha só. José ajuizou a ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos em face de Pedro. O juiz competente, ao analisar a petição inicial, considerou os pedidos incompatíveis entre si, razão pelo qual a indeferiu com fundamento na inépcia. Puxa vida, você deve estar confuso. Afinal, a gente não viu inépcia da petição, a gente não viu nada sobre pedidos incompatíveis. Mas, epa, você precisa focar no que está sendo perguntado. O enunciado disse para você, petição inicial indeferida. Não importa por que ela foi indeferida. A partir do momento que a petição inicial foi indeferida, o que cabe é uma apelação. Memorize. Indeferimento da petição inicial é uma sentença contra a qual cabe apelação. Indeferimento, sentença, apelação. Indeferimento, sentença, apelação. Então, o enunciado disse, petição inicial indeferida. Nessa situação hipotética, assinale a opção que indica o recurso que José deverá interpor. Apelação. Letra A. Sendo facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se do pronunciamento que indeferiu a petição inicial. Correto. Letra A. Viu? Facinha essa. Olha, agora a gente vai ver uma situação um pouquinho diferente, viu? O artigo 76, ele diz o seguinte: verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que o vício seja sanado. Gente, lá no artigo 321 diz que se ausente os requisitos do 319. Já o artigo 76 traz uma situação específica. Incapacidade processual ou irregularidade da representação da parte. Quer um exemplo? O incapaz, ele deve ser representado ou assistido, conforme as normas legais, por seu pai, seu tutor ou seu curador. Está escrito isso lá no artigo 71. Essa é uma situação específica prevista aqui nesse artigo 76. E sabe o que ele diz? Que diante dessa situaçãozinha, dessa em especial, o juiz deverá suspender o processo e conceder prazo razoável. Veja, há uma grande diferença. No 321 que nós vimos até então, o juiz não suspende e o juiz fornece um prazo de 15 dias para emendar ou completar a inicial. Já no caso de irregularidade das partes, suspende e o prazo é razoável. O juiz quem decide o prazo, ok? Vamos à questão. Verificando-se na petição inicial a incapacidade processual da parte, deverá o juiz, letra B, suspender o processo e designar prazo razoável para que sejam sanados os vícios. Fique atento, porque isso pode ser uma pegadinha para você. E agora, vamos para a improcedência liminar do pedido. Nesse caso aqui, de improcedência liminar, vou até voltar o slide, ó. Tá tudo ok com a petição inicial, vejam, tudo ok. A petição inicial cumpriu todos os requisitos, porém, haverá a improcedência liminar do pedido. E o processo também acabará bem ali, antes mesmo da citação do réu. Aliás, vocês repararam que no indeferimento nem sequer houve a citação do réu? Pois é, não há mesmo não. E na improcedência liminar do pedido é a mesma coisa, não há citação do réu. Justamente por isso é improcedência. Porque não se pode julgar contra uma parte que nem sequer foi chamada a lide. Não poderia ter aqui a procedência liminar do pedido. Estaria definitivamente frustrado o contraditório nesse caso. Então, somente pode ser uma decisão contra o autor, que já teve a oportunidade de apresentar todas as suas teses na petição inicial. Bem,
Mas quando, afinal, poderá haver improcedência liminar do pedido? O artigo 332 traz essas hipóteses. Nas causas que dispensem a fase instrutória, aqui temos o primeiro requisito: dispensem a fase instrutória. Não pode, de maneira alguma, estar se discutindo fatos, porque fatos exigem provas. E nesse caso de improcedência liminar do pedido, não haverá produção de provas. Então, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar, primeiro, enunciado de súmula do STF e do STJ. Gente, toda e qualquer súmula do STF e do STJ, se ela for contrariada, improcedência liminar do pedido. Veja, não se trata de súmula vinculante. É súmula vinculante e súmula comum. Tanto que eles colocaram STJ aqui. STJ não tem súmula vinculante, ok? Inciso 2. Acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. O que é recursos repetitivos? Eu te conto. Os recursos repetitivos, eles acontecem quando há multiplicidade de recursos extraordinários ou de recursos especiais. E diante daquele grande número de recursos que discute a mesma questão de direito, o Tribunal Superior escolhe dois ou mais recursos para analisá-los e julgá-los. A partir daquele julgamento específico de dois ou mais recursos, tem-se uma decisão que servirá de modelo. E aquela decisão modelo deverá ser replicada nos demais casos de idêntica situação de direito. Questão de direito. Observou? Não é casuística. Questão de direito. Não existem fatos, não existem provas. Questões de direitos. Gravem isso. Bem, aqui, gente, nós temos o que se chama de julgamento por amostragem. A decisão foi proferida em dois ou mais recursos escolhidos pelos tribunais superiores e essas decisões servirão de amostra para os demais casos semelhantes. Fechou? Inciso 3. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência. O incidente de resolução de demandas repetitivas também exige a multiplicidade de situações idênticas, de casos que discutem a mesma questão de direito. Por isso mesmo o nome traz, né? Demandas repetitivas, elas se repetem inúmeras vezes. E a intenção aqui é garantir a segurança jurídica, tá? Vejam, em um único tribunal existem 4 ou 5 câmaras. No TJBA, por exemplo, são 5 câmaras cíveis. Bem, acontece da primeira câmara ter um entendimento diferente da terceira câmara, por exemplo, e quando o recurso chega até eles, cada um decide de uma forma. O incidente de demandas repetitivas, ele tem justamente a intenção de acabar com essa divergência de jurisprudência, certo? E a assunção de competência, ele não exige que haja vários processos. Pode haver 1 ou 2 ou 3, não precisam ser vários. Porém, deve haver a relevância do direito, deve haver interesse público naquela questão que será julgada. Essa é a grande diferença. Por fim, temos o enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre o direito local. Aqui existem tanto os tribunais judiciais estaduais de cada estado, quanto o TJ do Distrito Federal. Nesses incisos, nós estivemos diante de precedentes. As decisões têm ali o seu núcleo essencial, que deverão ser aplicados nos casos presentes e futuros que discutirem a mesma situação de direito. Por fim, temos ainda o parágrafo 1º, que diz que o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou de prescrição. E agora, um resuminho rápido, requisitos da improcedência liminar do pedido. Absolutamente desnecessária a produção de provas. Questões unicamente de direito, julgamento contra o autor.
o julgamento deve ser improcedente. E lembre-se, é uma sentença. Então, se a petição está ok, poderá haver a improcedência liminar do pedido. E da sentença cabe apelação. O advogado elabora uma petição inicial em observância aos requisitos legais. Todos os requisitos legais observados. É caso de indeferimento? Não. Da análise da peça postulatória, mesmo se deparando com controvérsia fática, é caso de improcedência liminar do pedido? Não, não pode. Mesmo com a controvérsia fática, o magistrado julga o pedido improcedente liminarmente. Gente, está errado. Afinal de contas, nós vimos que somente é possível quando se tratar de questões unicamente de direito. Vamos continuar. Diante dessa situação, o patrono do autor opta por recorrer. Qual é o recurso cabível? Apelação, isso mesmo. Estou adorando, vocês já sabem tudo. Então, o patrono do autor opta por recorrer contra o provimento do juiz, arguindo a nulidade da decisão por necessidade de dilação probatória. Com base nessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. A. O advogado pode aduzir que, antes de proferir a sentença extintiva, o juiz deve necessariamente determinar a emenda da inicial. Não tem emenda da inicial. A emenda da petição inicial só vai ocorrer quando lhe faltarem os requisitos dos artigos 319 e 320. E aqui, gente, se foram observados os requisitos legais, significa que todos os requisitos foram cumpridos. Não há nada para emendar. Letra B. Não existem hipóteses de improcedência liminar no atual sistema processual. Mentira! Acabamos de ver o artigo 332. Letra C. Somente a inépcia da petição inicial autoriza a improcedência liminar dos pedidos. Não. No caso de inépcia da petição inicial, nós teremos o indeferimento da petição. Os casos de improcedência liminar são precedentes, IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência, súmulas do TJ, súmulas dos TJ, súmulas do STF, súmulas do STJ, ok? E prescrição e decadência. Completamente errada essa letra D. Letra D. Nas hipóteses em que há necessidade de dilação probatória, não cabe improcedência liminar do pedido. Certíssimo, pessoal. Um dos requisitos é justamente a ser absolutamente desnecessária a produção de provas. Isso significa que, se houver a mínima necessidade de produção de provas, não cabe improcedência liminar do pedido. Letra D é a correta. Bem, nós vimos aí as hipóteses de indeferimento da petição inicial e também a improcedência liminar do pedido. Nesses dois casos, há a extinção do processo antes mesmo da citação do réu. O processo tem curta duração. Agora, gente, nós vamos ver outra situação. Quando a petição inicial está ok, cumpre todos os requisitos legais e finalmente tem segmento. Bem, qual é o próximo passo? Petição inicial ok e designação da audiência de conciliação e mediação. Petição inicial, designação de audiência. Designou a audiência, agendou a audiência, tem a data da audiência, cita o réu. Por que cita? Porque a partir da citação, o réu vai ser chamado para integralizar a lide, para fazer parte daquele processo, para tomar conhecimento desse processo. E ele também vai ser intimado da audiência de conciliação, ele vai ser intimado a comparecer naquela audiência, ok? Bem, designada a audiência, a regra é que as partes compareçam, tanto a parte autora quanto a parte ré. E se nenhuma delas, ou se uma delas faltar, isso constitui ato atentatório à dignidade da justiça. Sabe o que mais? Multa de 2% do valor, sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico que se pretende. Vai para quem? Para o Estado, para a União.
Isso mesmo, não vai para a parte contrária, viu? É um ato atentatório contra a dignidade da justiça. Então, se é contra a justiça, vai para a justiça. Lembre dessa forma. A multa por não comparecimento na audiência vai para o Estado, para a União, para o ente federativo. Combinado? Mas existe sim a possibilidade da audiência não acontecer. Bem, para que a audiência não aconteça, as duas partes, polo passivo e polo ativo, as duas partes têm que ter manifestado o desinteresse pelo acordo, o desinteresse pela autocomposição. O autor deverá manifestar o seu desinteresse já na petição inicial e o réu tem até 10 dias antes da data da audiência para fazer isso. E se forem vários réus, vários litisconsortes no polo passivo, todos eles têm que manifestar o desinteresse. E se forem vários litisconsortes no polo ativo, todos eles têm que manifestar o desinteresse. Então, gente, se são 10 pessoas compondo o processo, a relação processual, 5 no polo ativo, 5 no polo passivo, e somente uma delas não se manifestar sobre o desinteresse, todo mundo falou, não tem interesse, não tem interesse, não tem interesse, não tem interesse, e esse bendito aqui, ó, nada falou, se manteve calado, haverá audiência e todos têm que comparecer sob pena de multa, ok? Se a parte é ausente, multa de até 2% sobre o valor da causa ou proveito econômico em prol do Estado, da União, do ente federativo. Agora, vamos imaginar que teve audiência, que as partes foram na audiência e fizeram acordo. O processo acaba ali. Haverá a sentença homologatória. Essa decisão homologatória, ela tem força executiva. Significa que se uma parte decidir não cumprir a decisão, poderá haver o cumprimento de sentença. Não cumprir o acordo, poderá haver cumprimento de sentença. Mas lembre-se, terá força executiva a partir da homologação. Por fim, a outra hipótese. Ocorreu a audiência de conciliação ou mediação e não teve acordo. As partes não se entenderam. Bem, ali começa a contar o prazo de 15 dias para apresentar a contestação. E nesse mesmo prazo de 15 dias para contestação, também pode ser proposta a reconvenção. Mas a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Primeiro, vamos fazer uma questão sobre a audiência. Almi ingressa com ação pelo procedimento comum em face de José, pleiteando a obrigação de fazer consistente na restauração do sinteco aplicada no piso de seu apartamento, uma vez que, dias após a realização do serviço ter sido concluída, o verniz começou a apresentar diversas manchas irregulares. Em sua inicial, afirma ter interesse na autocomposição. O juiz da causa, verificando que a petição inicial preenche os requisitos essenciais, não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, designa a audiência de conciliação a ser realizada dentro de 60 dias, promovendo ainda a citação do réu com 30 dias de antecedência. Com base na legislação processual aplicável ao caso apresentado, assinar a afirmativa correta. Letra A. Caso Almir e José cheguem a um acordo durante a audiência de conciliação, a autocomposição obtida será reduzida a termo pelo conciliador. Até aqui é verdade, o acordo é reduzido a termo. E, independentemente da sua homologação pelo magistrado, já constitui título executivo judicial. Falso. Só constitui título executivo judicial a partir da decisão homologatória, tá? Só passa a ser título executivo, pessoal, a partir da sentença que homologa aquele acordo. Combinado? Letra B de bola. Agiu equivocadamente o magistrado, uma vez que o CPC de 2015 prevê a imprescindibilidade do prévio oferecimento de contestação por José no prazo de 15 dias úteis, a serem contados da citação e antes da designação da audiência. Falso, 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 falso. A contestação deverá ser apresentada em até 15 dias úteis a partir da audiência em que não haja
acordo, em que não haja autocomposição, da frustração do acordo, ou a partir do momento em que o réu manifesta o seu desinteresse pela audiência de conciliação. Mas lembre-se, se o réu manifesta o desinteresse e se o autor também já tiver manifestado o desinteresse. Porque aí, gente, não vai ter audiência, certo? E o prazo começa a correr a partir da manifestação do réu. Agora, se for haver audiência, o prazo é a partir da audiência com conciliação frustrada. Fechou? Letra C. Caso Almir, autor da ação, deixe de comparecer injustificadamente à audiência de conciliação, tal ausência é considerada pelo CPC de 2015 como ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. Verdade, 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 verdade. Letra C é a correta. Artigo 343, parágrafo 8º. Deem uma olhadinha, viu? Letra D. Almir e José não precisam comparecer à audiência de conciliação acompanhados por seus advogados, uma vez que nesta fase processual a relação processual ainda não foi integralmente formada. Falso. Olha, já na audiência de conciliação, as partes devem sim estar acompanhadas, ou de advogados ou de defensores públicos, fechou? As respostas A, B, C e D, vocês vão encontrar certinho lá no artigo 334 e seus parágrafos, no artigo 515, inciso 2 e no artigo 335. Leiam os parágrafos do 334, pessoal, eles realmente são cobrados. E agora vamos falar da reconvenção. Primeiro, o que é reconvenção? A reconvenção ocorre quando o réu propõe uma ação contra o autor no prazo de sua defesa. No mesmo processo, não existe um número novo de processo. É na mesma relação processual. Cria-se ali uma nova ação. Agora, o réu passa a ser o polo ativo, ele é o reconvinte. E o autor passa a ser o reconvindo, tá? Então, teremos duas ações, a ação originária e a reconvenção. Atenção, a ação originária e a reconvenção, elas precisam ser conexas entre si, mas elas são independentes. Como assim independentes? Olhe, se o autor decidir desistir da ação originária, a reconvenção continua por si só. Isso mesmo. Se o réu decidir propor a reconvenção, ele pode chamar um terceiro que não faz parte da ação originária para ser reconvinte junto com ele e propor a ação contra o réu. Ou, ao contrário, ele pode escolher um terceiro para ser o reconvindo juntamente com o autor. Então, não há relação nem entre os processos em si, que podem correr independentemente, caso um não tenha futuro, e também não há relação aqui entre as partes, que pode sim ser incluído o terceiro. Vamos lá aos parágrafos 3º e 4º, leiam comigo, do artigo 343. A reconvenção pode ser proposta contra autor e terceiro. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. E agora uma questão. O arquiteto Fernando ajuizou a ação exclusivamente em face de Daniela, sua cliente, buscando a cobrança de valores que não teriam sido pagos no âmbito de um contrato de reforma de apartamento. Daniela, devidamente citada, deixou de oferecer a contestação, mas em litisconsórcio com seu marido José, apresentou a reconvenção em uma peça autônoma, buscando indenização por danos morais em face de Fernando e sua empresa, sob argumento de que estes, após a conclusão das obras de reforma, expuseram em site próprio fotos do interior do imóvel dos reconvintes sem que tivessem autorização para tanto. Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Antes de continuar, vamos entender o que aconteceu aqui.
Fernando ajuizou uma ação contra Daniela. Daniela não ofereceu contestação. No prazo da contestação, Daniela se juntou com o seu marido e propôs uma reconvenção contra Fernando. O marido de Daniela não fazia parte da ação originária, mas agora ele integra o polo ativo da reconvenção. Pode? Pode. Parágrafo 4º do artigo 343. Ela não apresentou contestação, ela só apresentou reconvenção. Pode? Pode. Independe uma da outra, ok? Devem sim ser apresentadas na mesma petição quando forem as duas juntas e no mesmo prazo, mas não necessariamente haverá a apresentação da contestação. A parte poderá optar somente pela reconvenção. Então vamos lá, letra A. Como Daniela deixou de contestar a ação, ela e o seu marido não poderiam ter apresentado reconvenção, devendo ter ajuizado a ação autônoma. Falso. Mesmo para quem não apresenta contestação, pode sim propor a reconvenção. Gente, isso aqui está escrito 343, parágrafo 6º. O réu pode propor a reconvenção, independentemente de oferecer a contestação. Letra B. A reconvenção deverá ser processada a despeito de Daniela não ter contestado a ação originária na medida em que o réu pode propor a reconvenção independentemente de oferecer a contestação. Certíssimo! Letra B. Vamos continuar. Letra C. A reconvenção não poderá ser processada na medida em que não é lícito a Daniela propor reconvenção em litisconsórcio com seu marido, que é um terceiro e não faz parte da ação originária. Falso. O terceiro pode sim integrar a reconvenção, tanto no polo passivo quanto ativo. D de dado, a reconvenção não poderá ser processada na medida em que não é lícito a Daniela incluir no polo passivo da reconvenção a empresa de Fernando, que é um terceiro e não faz parte da ação originária. Falso, porque o terceiro pode sim ser incluído na lide no caso de reconvenção. Fechou? Mais uma questãozinha, vamos lá. João dirigia seu carro a caminho do trabalho, quando ao virar em uma esquina foi atingido por Fernando, que seguia na faixa ao lado. Diante dos danos ocasionados em seu veículo, João ingressou com a ação junto a uma vara civil em face de Fernando, alegando que este trafegava pela faixa que teria como caminho obrigatório a rua para onde aquele seguiria. Realizada a citação, Fernando procurou seu advogado, alegando que, além de oferecer a defesa nos autos daquele processo, gostaria de formular um pedido contra João, uma vez que este teria invadido a faixa sem antes acionar a seta, sendo, portanto, ele o verdadeiro culpado pelo acidente. Considerando o caso narrado, o advogado de Fernando deve instruí-lo a ajuizar uma nova ação, uma vez que não é possível formular pedido contra quem deu origem ao processo. Falso, gente. Há sim a possibilidade de formular o pedido contra o autor da ação originária. É justamente essa a situação que a gente verifica na reconvenção. Letra B de bola. Informar-lhe que poderá, na contestação, propor a reconvenção para manifestar a pretensão própria, sendo desnecessária a conexão com a ação. Poxa, eu estava tão feliz achando que fosse essa. Até pretensão própria tá certinho. O advogado poderá informar ao cliente que poderá, na contestação, propor reconvenção para manifestar pretensão própria? Pode. Sendo desnecessária, sendo necessária a conexão com a ação principal. Vejam comigo. Artigo 343, caput. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria conexa com a ação principal. É necessária a conexão, pessoal. Letra D de dado. C de casa. Informar-lhe sobre a possibilidade de propor a reconvenção, advertindo-o, porém, que, caso João desista da ação, a reconvenção restará prejudicada. Falso. Se João desistir da ação originária, a reconvenção continua.
Artigo 343, parágrafo 2º. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Então, vamos à letra D. Informar-lhe que poderá, na contestação, propor reconvenção para manifestar pretensão própria, desde que conexa com a ação principal ou com fundamento de defesa. Verdadeiríssima. Letra D é a correta. Nossa última questãozinha de hoje. Agora, já que não tem relação com reconvenção, não, viu? Como a gente falou muito, né, que da sentença cabe apelação lá no início, eu trouxe uma questãozinha aqui de recursos para vocês. Jorge ajuizou demanda contra Maria, requerendo sua condenação à realização de obrigação de fazer e ao pagamento de quantia certa. Fez requerimento de tutela provisória de urgência em relação à obrigação de fazer. Após o transcurso da fase postulatória e probatória sem análise do mencionado requerimento, sobreveio a sentença de procedência de ambos os pedidos autorais, em que o juízo determinou o imediato cumprimento da obrigação de fazer. Diante de tal situação, Maria instruiu seu advogado a recorrer apenas à parte da sentença relativa à obrigação de fazer. Nessa circunstância, a advogada de Maria deve... Vamos com calma, tá? Essa questão aqui falou de tutela provisória, falou de instrução, falou de obrigação de fazer, te trouxe aí um sanduíche de informações. Mas o que você precisa saber? Qual foi a decisão proferida? Então vamos de novo. Jorge ajuizou a ação, petição inicial, requerendo Preste atençãozinha aqui, ó. Sobreveio a sentença. Sentença. É isso que você precisa saber. Qual foi a decisão proferida? Sentença. E contra a sentença cabe apelação. Impetrar mandado de segurança? Não. Impetrar agravo de instrumento? Não. Impetrar apelação? Sim. Letra D. Impetrar agravo de instrumento? Não. É letra C. Nem precisa do restante. Contra a sentença cabe apelação. Interpor apelação, impugnando o deferimento da tutela provisória e a condenação final à obrigação de fazer. Gente, a tutela provisória em sede de sentença significa que a sentença passa a ter efeito imediato. Porque, em regra, a decisão proferida ela só passa a ter efeitos a partir do trânsito em julgado. Quando se concede a tutela provisória em sede de sentença, ela passa a ter eficácia imediata. Beijo pra vocês, até amanhã.